O Bahia perdeu uma chance clara e manifesta de poder bagaçar o time do Flamengo jogando dentro de casa por todos os fatores que aconteceram na partida de ontem que a gente já está cansado de saber, né? Time jogando fora de casa, todo desfalcado, Tite improvisando o zagueiro na volância, mostrando vir completamente defensivo para explorar os contra-ataques, mas o Bahia não soube aproveitar esse favoritismo, essa vantagem e converter tudo isso em gols e um resultado positivo, né? O Bahia perde o jogo jogando dentro de casa, o jogo de ida válido pela Copa do Brasil por 1-0 contra o Flamengo e agora vai jogar lá no Maracanã, né? Estádio lotado, alguns jogadores importantes aí já tem previsão de volta, então a situação está muito complicada, porém não é terra arrasada, né? Esse placar de 1-0 ainda deixa um pouco de esperança para nós torcedores de que o nosso Esquadrão de Aço possa sim chegar lá no jogo de volta e reverter essa situação, né? Mesmo porque a gente sabe que às vezes o Bahia consegue se superar muito mais jogando contra adversários mais fortes, mais bem preparados. Foi o caso, inclusive, do Botafogo, né? Foram 4 oportunidades, o Bahia não perdeu nenhuma, empatou duas e ganhou duas, né? Que é hoje o time do momento, com muito investimento. Então, assim, o Bahia, quando foi posto à prova, contra até o próprio Atlético Paranaense, que a gente ganhou fora de casa aí por 3-1, entre outros, né? E aí, quando o Bahia não é colocado muito à prova, né? Foi o caso do Flamengo ontem. O Bahia não foi bem contra o Cuiabá, não foi bem contra a equipe do Atlético Goianiense, né? Foi desclassificado da Copa do Nordeste pelo CRB. Então, quando o Bahia é posto à prova, ele se mostra assim ter mais brio, ter mais gana, mais garra, né? Foi o caso de ontem. O Bahia, quando tomou o primeiro gol, parece que virou a chave do time e os jogadores começaram a ter mais ímpeto, a ter mais vontade, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essas nuances, né, galera? Vamos reagir também a alguns comentários que eu selecionei aqui para a gente poder corroborar um pouco com essa análise do que foi essa derrota do Bahia no jogo de ontem. Vamos falar um pouco sobre Rogério Ceni, né? Sobre essa mentalidade que o Rogério Ceni não consegue trazer para esses jogos mais importantes na temporada. Mas não sem antes fazer aquele bom e velho pedido de sempre, rapaziada. Chegou até aqui, já sabe, senta o dedo maroto no like. Se inscreve aqui no nosso canal se vocês ainda não forem inscritos. Estamos com essa meta de 34 mil para bater ainda nesse mês de agosto. Colabora com a gente, beleza, rapaziada? Sem mais delongas, bora que bora pro que interessa. Bora que bora pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser basicamente um react, galera. Eu selecionei 3 comentários que eu achei aqui nas redes sociais de torcedores falando sobre a situação do nosso Esquadrão de Aço, mais especificamente de Rogério Ceni, né? Porque eu acredito que o que aconteceu no jogo de ontem foi muito mais pela questão da mentalidade do que pelo esquema de jogo, do que pela entrega, né? A gente viu que foi um jogo onde o Bahia jogou muito melhor, foi superior à equipe do Flamengo. O nosso goleiro não teve muito trabalho, o trabalho que ele teve foi aquele lance da cabeçada, que é uma cabeçada muito difícil de defender, sejamos sinceros. Foi em cima dele, mas é aquela cabeçada bem postada, né, pro chão. Aí com o kick da bola já fica mais difícil do goleiro prever a direção da bola, ou seja, foi um gol bem trabalhado da equipe do Flamengo, coisa que o Bahia não conseguiu. O Bahia teve no mínimo 3 oportunidades claras e evidentes de gol, com o Lúcio Rodrigues, com o Jean Lucas, né? Jean Lucas para mim fez uma partida muito abaixo da média ontem, não só porque perdeu essas oportunidades, mas não conseguiu marcar bem, não conseguiu criar as jogadas, né? Não conseguiu principalmente verticalizar essas jogadas. Quando ele estava com a bola no pé, ele tocava para o lado ou tocava para trás. Então, atrasando mais o ímpeto do Bahia, atrasando o contra-ataque. Então, a gente vai fazer essa análise aqui em base a esses comentários que selecionei aqui nas redes sociais para a gente analisar o momento atual do nosso Esquadrão de Aço. Está na tela o nosso primeiro comentário aqui. Quem traz é o Bruno underline ICK, que diz o seguinte: o Rogério Ceni como jogador é praticamente inigualável, mas como técnico tem síndrome de inferioridade. Desde o Fortaleza parecia que tinha a mentalidade: somos um time pequeno. Escapar do rebaixamento já é o suficiente para o Fortaleza, e essa mentalidade passava para o elenco, o que limitava o futebol. É só o Vojvoda chegar que provou o contrário. O Bahia não precisa de um técnico como esse. É um time grande demais, com muito dinheiro para ter um técnico medíocre. Minha opinião. Tá aí o Bruno ICK.
fez esse comentário interessante, fazendo essa analogia entre o trabalho de Rogério Ceni lá no Fortaleza e aqui no Bahia, onde são trabalhos diferentes, porém a mentalidade é a mesma. E para corroborar com isso, vou soltar na tela aqui um trecho da entrevista coletiva do Rogério antes de enfrentar o Flamengo, né, no pós-jogo, ali onde o Bahia enfrentou o Botafogo e empatou por 0-0. Ele vai falar um pouco ali sobre a perspectiva do jogo contra o Flamengo e a gente vai ver alguns detalhes na fala dele que corroboram com isso aqui. Essa questão da mentalidade, tá na tela aí. O Flamengo quando desfalcado é um grande time. Com todo mundo é um time melhor ainda. E quando está desfalcado, vai lá e contrata mais 3. E assim vai. Então, assim, eu acho que eu entendo vocês e vejo às vezes muitos, não, porque o Bahia, favoritismo, essas coisas. Não temos que ser realista, né? Que o favoritismo, nesse caso, ele não pode existir para o nosso lado, né? Contra o Flamengo, não. Precisamos ser realistas. O favoritismo não pode acontecer para o nosso lado, não contra o Flamengo. Então, é esse tipo de pensamento que eu vejo que falta para os técnicos que chegam, principalmente nos times aí do Nordeste, né? Eles precisam terminar com esse tipo de pensamento, porque você não pode querer sempre estar em situações favoráveis a você. Você tem que pensar que qualquer jogo, principalmente um jogo de mata-mata, é um jogo factível de você vencer. E óbvio que o Bahia era favorito. Em que situação então o Bahia seria favorito contra o Flamengo? O Flamengo veio sem as suas principais peças, jogando fora de casa, Bahia com estádio lotado, com todo o seu time principal ali presente, os jogadores que foram desfalques não são jogadores titulares, então na cabeça de Rogério eu fico me perguntando qual seria o momento e qual a oportunidade em que o Bahia seria então favorito. Quando se igualassem o número de títulos totais que o Flamengo, por exemplo, já tem entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então assim, o momento era aquele, o favoritismo era sim do Bahia, porém obviamente que ele não precisaria expor isso, mas também não necessitaria trazer à tona essa síndrome de vira-lata, que é a síndrome que ataca todos os treinadores que vêm treinar times do Nordeste, né? Ele citou ali também a questão do Flamengo, né? Perder algumas peças principais e imediatamente contratar. Talvez ali também tenha sido uma alfinetada direta à direção do Bahia, né? E vale ressaltar que apenas o Michael está disponível para jogar o jogo de ida e de volta da Copa do Brasil. Então, nem essa desculpa o Rogério poderia ter dado, porque os jogadores foram inscritos na competição tardiamente. Né? Os 3 jogadores, dos 3, parece que só o Michael tem condições de jogar. Então, esse tipo de mentalidade é a mentalidade que passa para os jogadores. E aí, quando eles chegam dentro de campo, o Bahia, quando estava empatado ali em 0-0 com o Flamengo, parecia que o ânimo dos jogadores estavam normalizados. O Bahia jogou bem, o Bahia teve posse de bola, mas não passou disso. Não teve aquela vontade, aquela gana de fazer gol, aquele chute mais apurado fora da área, aquele drible ali no terço final do campo, aquele diferencial que a gente sabe que se você explorar um pouco mais, você consegue chegar no resultado. Diferentemente de quando tomou gol. Aí parece que virou automaticamente a chave dos jogadores e aí o Bahia teve mais ímpeto para ir para cima do Flamengo. Então esse foi o primeiro comentário que eu separei para a gente reagir aqui no vídeo de hoje. O próximo comentário é aqui do Daniel, que diz o seguinte: Bahia perdeu uma chance de ouro jogando contra um Flamengo em frangalhos e está eliminado da Copa do Brasil. Agora é aguentar o perfil oficial falando nunca desista do Bahia. Ainda não acabou, blá blá blá, e toda essa encheção de saco de sempre. Bom, com relação a esse comentário aqui, eu discordo. Diferentemente do Rogério, eu acredito muito no Bahia, porém, eles têm que acreditar mais do que nós, torcedores, né? É um resultado factível da gente correr atrás, porém, ficou muito mais difícil, obviamente, né? O jogo da decisão era esse jogo na Fonte Nova. Era o jogo que o Bahia tinha que tirar um resultado positivo ali de 2, de 3, fazer esse saldo aí para chegar lá, encontrar o Flamengo já com as suas peças principais disponíveis e aí a gente tentar pelo menos segurar o resultado. Agora a gente vai ter que enfrentar um Flamengo mais forte e ir atrás no resultado. Então vai ser mais complicado, mas eu acredito sim que a gente possa
chegar lá no Maracanã e buscar, porque o Bahia parece que quando tem um desafio maior, ele consegue se doar mais, né? Então, é isso que eu espero e eu acho que é isso que pode acontecer sim no próximo jogo. E o último comentário que a gente vai reagir aqui é do Marcelo Sacana, é um perfil fake aqui do Marcelo Santana, que diz o seguinte: a impressão é que o Bahia evoluiu e chegou ao teto, estabilizou num patamar que julgo satisfatório. Para evoluir, precisa mudar, tentar algo diferente. A questão é, muda para arriscar uma evolução correndo riscos ou trabalha para se manter nesse patamar até o final da temporada? Pois é, a gente percebe que de fato o Rogério Ceni conseguiu implementar um novo estilo de jogo no Bahia, que é essa cadência aí de toque de bola. A gente viu ali na partida de ontem que o Bahia teve mais posse de bola do que o Flamengo, tentou mais do que o Flamengo, mas não foi efetivo nas finalizações e parece que esse aí tem sido o teto do nosso esquadrão de aço, né? Então, para evoluir, o que seria necessário fazer, né? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham que o Bahia precisa fazer para ultrapassar esse teto que a gente atingiu, de ser um time que tem uma posse de bola, que tem um toque de bola muito bem apurado, porém que não consegue por muitas vezes finalizar e fazer os gols que são necessários para a gente conseguir os triunfos, né? Então, acredito eu que o Bahia precisaria ainda aí de 2 ou 3 novas contratações. O jogo de ontem foi muito claro, né? Onde a gente só tinha o Ademir para atuar ali, para substituir os jogadores de ataque, e o Iago Borducci, que é um lateral esquerdo, e o Rogério colocou ali para atuar como ponta esquerda. O Rogério, na sua entrevista coletiva, disse que o Iago Borducci já havia atuado naquela posição, mas não é a posição de maior conforto do jogador, não é a posição onde ele performa melhor. Então o Bahia peca sim em desperdiçar essa última janela de contratação, em fazer um aporte fora do esperado para essa temporada, para a gente alcançar um novo patamar, um novo degrau, que seria, quem sabe, chegar pela primeira vez na semifinal aí da Copa do Brasil. A gente enfrentaria o Juventude e o Corinthians, muito factível da gente poder ter um resultado positivo pelo aporte que os clubes fizeram nessa temporada e pela situação a qual se encontram esses times no Campeonato Brasileiro, por exemplo. E aí poderíamos chegar na final e mata-mata, vocês sabem, né? Tudo pode acontecer. Então, um investimento que o Grupo City poderia estar planejando para o Bahia de longo prazo, eles já poderiam ter antecipado para essa oportunidade, já que essa oportunidade apareceu aí para a gente, né? Da gente conseguir antecipar os anseios que a gente sabe que é de médio e longo prazo, né? O Bahia poderia ter vindo para o mercado, assim como os outros clubes estão fazendo, contratar algumas peças pontuais para a gente poder sanar aí alguns buracos que a gente ainda tem nesse elenco, né? A gente viu o Arias jogar bastante extenuado e vimos o nosso treinador Rogério Ceni não ter a confiança necessária de colocar o Cicinho, que é um jogador da posição, para atuar ali como substituto. Então a gente só tem o Gilberto que está ainda em fase de transição, enfim. Então o Bahia ainda precisa de algumas peças para poder, se quiser de fato chegar em outro patamar ainda nesse ano, alcançar esses objetivos. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham que o Bahia precisa fazer para a gente extrapolar esse teto. Então esse foi um vídeo mais de react, galera, dos comentários de vocês aí que eu acabei pegando aqui nas redes sociais para a gente poder corroborar com essa ideia e entender o que foi que aconteceu na derrota de ontem entre Bahia 0 Flamengo 1. Agora é esperar que essa chave seja virada e que o Bahia possa assim mudar essa mentalidade, chegar lá no Maracanã, a gente brocar e conseguir essa classificação inédita na Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal pra gente bater nossa meta de 34 mil inscritos. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima, valeu e fui!